Olá, que bom que você está aí do outro lado mais uma vez. Mais um final de tarde que a gente chega tornando o seu dia mais leve com Notícias do Bem, que está no ar. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol. O Brasil e o mundo vivem o clima da Copa, até porque esse mega evento, que é o maior do mundo, acontece só a cada 4 anos. E será que o Hexa vem? Bom, a expectativa é grande, principalmente no comércio, onde já está acontecendo uma grande movimentação. A Copa do Mundo movimenta bilhões de dólares ao redor do mundo e a expectativa do comércio beltronense é que pelo menos uma parte acabe na economia local. O impulso é muito grande, principalmente na Copa agora, venda de TVs, de camisas relacionados à Copa do Mundo. O volume de vendas deve subir, né? Também na hora do jogo, o consumo aí de bebidas e alimentos também, o comércio total aí também é muito grande. Esses resultados já estão sendo notados tanto na venda de móveis e eletros, para a sala principalmente, quanto no comércio de camisas e artigos esportivos. A venda ela tá boa, o pessoal tá procurando bastante as camisetas do Brasil, né? E torcemos que esse ano ficamos campeão aí da Copa do Mundo, né? Já é a nossa 4ª Copa do Mundo, né? A gente já tem uma certa experiência. As expectativas são as melhores possíveis, né? O problema nessa época é que falta muita mercadoria, a gente acaba não conseguindo repor. Hoje, por exemplo, já não tenho mais roupa para criança. Esgotou, não sei se vem ainda, não posso garantir mais nada. Mas as vendas foram super boas e o forte da venda ainda é na véspera. No dia do primeiro jogo do Brasil, é o dia que a gente mais vende camisa. Historicamente foi assim. Depois dá uma acalmada, mas a gente está bem otimista. Graças a Deus, está muito bom. Para a Laura, que é da Itália, só restou torcer para a seleção brasileira, já que a Azzurra italiana não está na disputa do Mundial. Sou italiana, mas torço para o Brasil. Está torcendo para o Brasil? A Itália não está na Copa? Exatamente, já perdeu. Aí tem que torcer pelo Brasil. Exato. Moro aqui há mais de 30 anos. Não tem como não torcer para o Brasil. Com certeza. E lá na casa da senhora, então, vamos... Nós temos 3 meninas. As outras 2, como são maiores, já tinham camiseta. A gente achou mais fácil, né? E como ela era pequenininha, a gente estava catando uma camiseta, agora acabamos de encontrar. Agora todo mundo vai torcer uniformizado. Vamos torcer lá em casa. Por falar em expectativa para a Copa, além dos bolões que estão rolando por aí, as confraternizações que já estão sendo combinadas entre amigos, entre colegas de trabalho, o clima nas ruas também só quer saber de Catar. E em busca do Hexa, a gente foi ouvir também a opinião dos beltronenses a respeito dos palpites para a Copa de 2022. A expectativa em relação à conquista do Hexa é muito grande, por isso a gente veio às ruas para conferir o que as pessoas pensam. Qual que é a tua expectativa em relação à Copa aí, o Brasil na Copa? Muito grande, né? Muito grande. Tá torcendo pela seleção? Tô torcendo. O que você acha que o Brasil pode ser campeão? Tem uma grande chance de ser campeão, né? Eu espero que seja campeão, né? Porque a seleção brasileira tá no coração. Tá torcendo pelo Brasil? Com certeza. Tô torcendo pro Brasil nessa seleção brasileira que vai ser campeã agora em 2022. Tá acreditando no Hexa? Com certeza, pode crer. Eu acho que o Brasil vai ser campeão dessa vez, depois de 20 anos sem ganhar um título, acho que finalmente a gente vai conseguir.
Não vejo nenhuma seleção melhor que a nossa hoje. A França e a Argentina são times instáveis. E eu acho que a gente é favorito para levantar essa taça. Você tá aí vestida de Brasil. Acredito que você vai torcer pelo Brasil, né? Vamos torcer para o Brasil. Expectativa, vamos chegar no Hexa? Vamos, claro, né? Com certeza. E qual é a tua expectativa em relação à seleção brasileira na Copa? Eu acho que esse ano vai dar tudo certo. O Brasil vai ficar campeão. Vocês estão torcendo pelo Brasil? Como é que tá isso? E se o Brasil não ganhar, qual é a seleção que vocês vão torcer? Não, esse ano o Brasil vai ganhar a taça brasileira. Uau! Todo final de ano é comum a contratação de trabalhadores temporários, principalmente para bares e restaurantes. Mas em 2022, em especial, a demanda da Copa do Mundo já está antecipando essas oportunidades de emprego. Este bar e restaurante no bairro Batel, em Curitiba, já está com a decoração quase pronta para a Copa do Mundo. Os sócios mandaram fazer até mesmo camisetas para os clientes mais fiéis. Estamos com uma esperança aí, com um movimento muito grande nesse final de ano, onde vai misturar a Copa do Mundo, que é um evento esperado para todos os brasileiros, para o mundo inteiro, e com os eventos de final de ano. E com isso, projeção de casa cheia nos próximos dias, aí, final da Copa do Mundo até o dia 18 de dezembro. E estamos muito confiantes aí que o Brasil vai trazer o Hexa aí para nós. Nos dias de jogo do Brasil, o horário do bar vai ser estendido em até 6 horas. Por isso, foi necessário reforçar a equipe. A gente aumentou em torno de 30% a equipe nesses dias de jogos para poder atender os nossos clientes da melhor forma possível. Com a Copa do Mundo misturadas tradicionais confraternizações de amigos e empresas e os preparativos para o Natal, os empresários do setor estão otimistas. Quase 50% dos bares e restaurantes do Paraná devem contratar mais funcionários até o fim do ano. Os dados são de uma pesquisa da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. 63% dos mais de 1.700 empresários entrevistados para a pesquisa prevêem um aumento da demanda com os eventos de novembro e dezembro. Depois de sofrer um grande impacto por causa da pandemia, o setor começa a tomar fôlego novamente. Para o presidente da Abrabar, o momento é bom e exige preparo para atender a demanda aquecida. A gente precisa ter mão de obra preparada, qualificada para atender essa demanda. Por mais que a gente tenha numa recessão técnica ou um momento difícil da economia, as pessoas jamais vão deixar de se divertir porque nós temos que viver, né? Já sofremos muito com 2 anos aí muito difícil e as pessoas querem retomar essa alegria de estar nos ambientes de confraternização, de celebração da vida. E a Copa do Mundo, alta temporada, o verão no Brasil, é o momento de a gente consagrar essa retomada que todos nós aguardávamos, seja o segmento de turismo, mas também o comércio, serviços e outras atividades econômicas. Bom, chega de falar de Copa, agora a gente vai falar de reflexão a respeito da vida, como sempre a gente faz, na mensagem de encerramento. Vocês sabem que estratego é o nome que se dava a um general na antiguidade. Aqui, aqueles que são militares, especialmente, né, no campo do exército, estrito senso, a expressão estratego, no caso do grego arcaico era estratago, da onde vem estratégia, é o nome que se dava ao cargo que hoje é o de general. É só vocês imaginarem, há grandes personagens da história antiga que foram estrategos, um deles, Péricles. O famoso século de Péricles, que é o século V a.C., chamado também entre os gregos de século de ouro, ele foi dirigido por um estratego, um estrategista, um líder, que teve isso como cargo. Os gregos antigos faziam isso. E qual era a principal tarefa do estratego, do geral? Né? Aquilo em latim, o general. Isto é, aquele que tinha a tarefa de cuidar do conjunto. A principal tarefa de um estratego era ir até o alto de uma montanha, antes que a batalha acontecesse na planície. De maneira geral, como sabem, as batalhas ocorriam em planícies, como na planície de Maratona, aquela que deu origem a uma série de coisas do nosso dia a dia. Essa batalha que aconteceu na planície, antes que ela se iniciasse, cabia ao líder ir até a planície, subir até o alto da montanha, que a fazia planície lá embaixo, e enxergar a batalha antes que ela acontecesse. Isto é, ser capaz de ver antes que ela acontecesse. Em outras palavras, ser capaz de se antecipar, em vez de aguardar. Ser capaz de não adivinhar, porque adivinhar está no reino da magia,
mas de planejar, antecipar, ser capaz de antever, que está no campo do conhecimento, da ciência. Aquilo que o general tinha de fazer era, de fato, olhar o futuro como se ele fora já presente, de maneira a olhar rota de fuga, capacidade de corte de abastecimento, capacidade de emboscada, isto é, enxergar a realidade antes que ela viesse à tona. Nesta hora, tem que pegar a frase de um grande paraibano que viveu no Rio, hoje mora em São Paulo, um homem que foi da Força Aérea e que tem uma frase decisiva para a gestão estratégica, Geraldo Vandré. Claro, bom, Geraldo Vandré, depois que eu falo, aí fica... Qual é a clássica frase do Geraldo Vandré? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E nesse sentido, claro, a grande tarefa do estratego, do general, isto é, do líder, é fazer a hora, em vez de esperar acontecer. Pierre Dac. Pierre Dac tem uma frase que eu quero dizer agora para você e eu não esquecemos. Ela é difícil de capturar num primeiro momento, depois a gente a entende bem. Pierre Dac dizia: o futuro é o passado em preparação. O futuro é o passado em preparação. Como é que o Pelé fazia para se preparar para a jogada? Eles disseram que o Pelé, antes do time entrar em campo, ele ficava no vestiário quieto, num canto, de olho fechado. E aí se perguntou ao Pelé o que ele fazia quando ele estava ali no canto de olho fechado. Ele está se concentrando. O que ele estava fazendo? Antecipando as jogadas. Isto é, Pelé dizia: eu enxergo o que vai ter que acontecer e aí vou buscar para que aconteça. E aí, claro, de nada adianta toda a inventividade de alguns gênios se você não encontra a capacidade de uma liderança que organize de maneira a atualizar o modo de jogar. Atenção, a coisa mais perigosa para proteger o futuro é admitir o envelhecimento das ideias, das práticas. Cuidado, uma coisa é ficar velho, outra coisa é ficar antigo. O que impera na nossa vida, de maneira geral, é a primeira lei de Newton, a inércia. Todo corpo, a menos que haja um movimento contrário, ele tende ao repouso. E nós tendemos ao repouso. Tem dia que nós temos que nos mexer. O grande mineiro, Guimarães Rosa, médico, dizia: o sapo não pula por boniteza, pula por precisão. O sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão. E você e eu pulamos por precisão. Por exemplo, agora no Brasil, depois de 25 anos de uma democracia mais estável, de uma sociedade que começa a lidar com as suas questões mais fundas, nós sabemos que está na hora de mexer no nosso executivo, no nosso judiciário, no nosso legislativo. Às vezes você recebe pressão de fora, às vezes você recebe pressão interna, às vezes é por convicção, mas não dá para ser do mesmo jeito que era. Quer ver um exemplo? Teu filho, teu neto, teu sobrinho, que entrou na escola esse ano em qualquer das nossas cidades. Entrou em fevereiro com 6 anos de idade, no primeiro ano do fundamental. Fundamental aqui, que alguns fizeram com o nome de primário, outros fizeram com o nome de primeiro grau, e agora é fundamental. Pois bem, ele entrou com 6 anos de idade, para ser formalmente alfabetizado por nós. Atenção, antes de pôr o pezinho na sala de aula, para ser formalmente alfabetizado por nós, ele já tinha assistido 5.000 horas de televisão. Atenção, teu filho, teu neto, teu sobrinho, meu aluno, no primeiro ano do fundamental, antes de pôr o pé na sala de aula, para ser formalmente alfabetizado, já tinha assistido 5.000 horas de televisão. Como é que eu lidero um processo com competência para preservar o valor ético do que faço, se eu não tiver uma gestão que pensa aquilo que precisa ser e descartar o que não serve mais e proteger o que precisa ser levado adiante, se eu não prestar atenção? Eu agradeço a tua companhia, mas você sabe, o nosso tempo passa rápido demais por aqui. Amanhã eu volto 15 para 7 da noite. Enquanto isso, deixo outros assuntos para você conferir nas nossas redes sociais e no portal programanoticiasdobem.com.br. Obrigado mais uma vez por você que estava aí no outro lado até agora. Até amanhã, uma boa noite. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz.
Já só ouço falar sobre esse tal cooperativismo? Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol.